Fala, gente! Este é mais um podcast Renovation Cast. Meu nome é Ícaro Moura. Sejam bem-vindos a esse podcast maravilhoso que tem como objetivo buscar um renovo espiritual e mental desse corpo, dessa carcaça que faz com que nós ainda caímos em pecado. Então esse podcast vai ser um podcast temático, vai ser um podcast diferente. Eu falo sempre que tipos de podcasts temáticos curtos são podcasts cirúrgicos, pois ele trata de uma situação, de um tema específico. E acredito que vocês já viram aí, o título desse podcast é Vícios. Isso mesmo, Vícios. Então aproveita já, curte, comenta e compartilha. Já diga aí se você gostou do tema, se você não gostou, compartilha para mais pessoas ser abençoada com essa mensagem de renovo espiritual e mental, beleza? Vamos lá. Gente, falar sobre vícios. Eu sou testemunha viva de vícios. Isso mesmo, eu sou um ex-viciado. Um ex-viciado em apostas esportivas. Isso mesmo. Infelizmente, eu tive um período da minha vida que eu coloquei minhas esperanças nesse tipo de esperança que as pessoas tanto falam, né? Mas aí, apostar é pecado, né? Colocar as nossas esperanças em coisas que não estão ao nosso alcance é pecado? Gente, é pecado sim, pois a nossa esperança está em Cristo Jesus. Gente, vou falar um pouco do meu testemunho, ser bem breve aqui. Tô lembrando aqui, tô falando, já tô lembrando. Eu tenho 28 anos, né? Sou casado e há um pouco mais de 5 anos atrás eu comecei a criar uma esperança nesse tipo de apostas, né? E com isso eu comecei a estudar, comecei a se alimentar de coisas que faziam com que eu acreditasse que isso seria uma alternativa, uma saída rápida para resolver meus problemas financeiros e da minha família. Então eu comecei a assistir programas, comecei a baixar aplicativos, comecei a assistir jogos constantemente, diariamente, manhã, tarde e noite. Comecei a me cadastrar em vários tipos de site de bets. Literalmente eu não estava só apostando, colocando meu dinheiro, meu suor do meu dinheiro nesse site de aposta, mas eu estava querendo apostar em tudo, literalmente. Isso já estava já transparecendo no meu cotidiano. Eu ia para uma pelada, eu conversava com alguém, eu já queria apostar qualquer tipo de coisa, eu queria apostar, que ele queria tirar vantagem em tudo. E existe uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Fala um pouco sobre isso, né? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica que está lá em Lucas, capítulo 16, e eu vou ler só o versículo 13. Esse versículo 13 é o final de uma parábola, a parábola do mordomo infiel. Mas eu vou ler especificamente só o versículo 13, beleza? Que ele fala assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer, ou há, ou a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. É isso mesmo. Mamon é o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade. E essa parábola, ela fala muito sobre isso, sobre a gente colocar as nossas esperanças, as nossas, as nossas forças ao dinheiro, a coisas materiais, né? E há um contexto bíblico quando Jesus estava pregando a palavra no seu pequeno período aqui, na sua grande missão, que foi a crucificação aqui na terra, onde ele se deparou com um jovem rico. E lá em Mateus, acredito que é o capítulo 15, lá de Mateus, ele fala do jovem rico. Tem um jovem que estava seguindo Jesus, e chegou um momento que ele teve a oportunidade de falar com Jesus, que ele queria falar com Jesus. E ele fala assim: Deus, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? Como é que eu faço para quando eu morrer? Ele tá em palavras, no nosso cotidiano, ele estava querendo falar o que é que me falta para entrar no reino dos céus? Qual é a minha garantia? E ele diz a Jesus que ele já seguia os 10 mandamentos, era um cara fiel, era um cara que estava seguindo a palavra,
né? A palavra da época lá, as leis, né, da época cristãs. E com isso, ele também se ajoelha. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, ele fala que ele também se ajoelha perante a Jesus. E Jesus fala: o que é que eu tenho de bom, né? E nesse momento, Jesus, ele é cirúrgico, né? Ele pergunta. Ele já sabia o coração do jovem rico, já sabia suas atitudes, já sabia que ele seguia os mandamentos, não se prostituía, não matava, não adulterava, mas aí ele perguntou: dê tudo que você tem, que você entrará no reino dos céus. Nesse momento, o jovem rico, ele se afastou, se calou e foi embora. Não, a Bíblia fala que ele não mais seguiu a Jesus. E é nesse momento que a gente vê realmente onde estão os nossos corações. Normalmente, com essa passagem, a gente percebe que muitas pessoas seguem Jesus, muitas pessoas elogiam Jesus, muitas pessoas se ajoelham diante de Jesus, mas o seu coração ainda está em coisas materiais, ainda está em coisas que não são celestiais. E Jesus, ele não quer que você só frequente uma igreja. Ele não quer que você só cumpra, né, com os mandamentos bíblicos. Ele quer o seu coração. Onde está o seu coração? Como eu estava falando aqui, alguns anos atrás, eu me libertei desses vícios esportivos e alguns outros vícios, que com esses vícios de apostas esportivas, eu comecei a adquirir outros tipos de vícios, como procrastinação, como preguiça, porque eu estava acreditando que aquilo daria certo, seria uma alternativa, uma saída rápida para tirar vantagem e conseguir resolver os meus problemas financeiros, que na verdade eu ganhei. O inimigo, ele também te abençoa com as coisas materiais. E eu conseguia ganhar algumas apostas. Por isso que eu continuei. Consegui ganhar algumas apostas, vi que aquilo ali ia valer a pena, mas aí teve uma época da minha vida que eu me toquei. Eu vi que eu não estava estudando mais. Eu não estava no trabalho, não estava mais focado. Eu estava constantemente querendo tirar vantagem e o meu tempo estava só para aquilo, só para aquilo, só para aquilo, só para aquilo. Com isso, eu comecei a ter vícios no celular. Comecei a usar muito o celular por conta dos aplicativos. Comecei a ficar ansioso, querer saber resultado de jogos, querer saber quanto é que eu ganhei, quanto é que eu perdi. E chegou num nível tão grande que eu coloquei a vida financeira da minha família em risco, né? Comecei a usar cartões de crédito, comecei a chegar em uma situação que eu cheguei na minha esposa e falei: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E nesse momento eu compartilhei com o meu pastor a situação, caí em si e tomei vergonha. Mas com isso, só com o reconhecimento do pecado, com o reconhecimento de eu saber que eu era viciado nesse tipo de apostas, não foi o suficiente. Eu precisaria de algumas outras atitudes. E quais eram as atitudes? Deixar de se alimentar desse tipo de coisas, né? Não é pecado, gente, ir para o estádio assistir jogo de futebol. Não é pecado assistir jogo de futebol. Mas isso estava alimentando o meu vício, sabe? E foi de uma forma tão grande, como eu falei aqui, que os jogos. Eu não sou um cara que consome bebida alcoólica, mas por conta desse vício de apostas esportivas, eu estava começando a ter vontade de beber bebida alcoólica, porque todo mundo que estava ao redor quando eu assistia jogos, até os próprios patrocinadores dos clubes, propagandas durante os jogos, durante o intervalo, era de bebida alcoólica. E eu estava começando a ter vontade também de beber bebida alcoólica. Eu só queria assistir um jogo se tivesse um copo de cerveja do lado ou algo parecido, sabe? Então eu comecei a reparar isso. Eu disse: espera aí, por que eu tô querendo beber? Né? E indiretamente eu estava sendo alimentado, sendo contaminado com outros tipos de vícios. E eu comecei a ter atitude, excluir jogos,
excluí aplicativos, na verdade, excluí aplicativos no meu celular de aposta, de resultado, de jogos, diminuí drasticamente a quantidade de jogos que eu assisti durante a semana, comecei a focar nos meus estudos, comecei a focar no meu trabalho, bloqueei alguns sites de apostas, e também, gente, eu eu caí em si e vi que eu tinha problemas financeiramente. Eu sabia que eu não tinha condições de ter dinheiro em mãos, porque toda vez quando sobrava algum dinheiro, eu já pensava em ganhar alguma vantagem. Não, sobrou 5, vou apostar. Sobrou R$ 1, sobrou 2, vou apostar. Com isso, eu caí em si e como um homem de valor e como um cara que sabe que ainda é um viciado, eu entreguei todas as minhas finanças, todo o meu dinheiro para minha esposa. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sou mais um viciado e consigo sim me controlar. Consigo me controlar financeiramente por conta de quê? Por conta da atitude também. Da atitude que eu tive de, de reconhecer que eu era um viciado e de saber que eu estava sendo influenciado direto e indiretamente para que eu continuasse a alimentar aquele vício. Gente, qualquer tipo de vício, tudo que é muito para a sua vida, é pecado, vai fazer mal a você. E normalmente a gente tem alguns pecados domésticos que a gente acha que não é pecado, mas é pecado sim, beleza? Então assim, gente, observem o seu ambiente, com quem você conversa, os grupos que você conversa, pois, você pode estar viciado em algo e achar que não é vício. E achar que não é vício. E atualmente saiu até algumas estatísticas sobre algumas bets que acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. E eu separei aqui uma reportagem que eu gostaria de ler aqui para vocês e compartilhar com vocês. É uma reportagem que fala que 30% dos beneficiários do Bolsa Família já apostaram em bets. Eu vou ler aqui um parágrafo. Dentre os beneficiários do Bolsa Família, quem recebe diretamente ou está numa família que recebe, 30% afirmam que ter realizado apostas online, nas chamadas bets. Quando se projeta o percentual no total dos beneficiários do programa social, é o equivalente a 16 milhões de brasileiros. Gente, 16 milhões de brasileiros estavam utilizando um dinheiro que era para ajudar a família em algo dentro de casa, para se manter, para manter um básico, porque normalmente quem recebe recursos financeiros do governo federal é porque está precisando, precisa, que pois não tem emprego, pois vive em regiões que não tem disponibilidade econômica de beneficiar um emprego, um serviço autônomo. E esses tipos de programas sociais é para ajudar as pessoas necessitadas. E essas pessoas que precisam, né? Essas pessoas necessitadas estavam correndo atrás de algo para se beneficiar, para correr atrás de algo que seria uma coisa rápida. E infelizmente, gente, imagina 16 milhões de brasileiros pegar um dinheiro que era para comer, que era para vestimenta, que era para pagar algo útil dentro de casa e utilizar isso e alimentar a sua esperança, a sua fé em algo que nem sabia se iria ganhar. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa esperança? Onde é que está o nosso coração? O nosso coração está como um jovem rico, que quando Jesus falou, entrega tudo que tens, dá aos pobres e segue-me, né? Poderia ser que o jovem rico, mesmo que tivesse dado tudo que ele tinha, ele ainda não estava com um coração para Jesus. Poderia ser, mas Jesus foi logo na ferida dele, onde estava o coração dele. O coração dele estava amarrado a coisas materiais, ao que ele tinha, ao que ele tinha. Ele já seguia Jesus, ele já seguia os mandamentos. Já seguia, mas o coração dele estava na riqueza, entendeu? Mas aqui na situação dessas pessoas que saiu essa pesquisa atualmente, as pessoas
continuavam precisando, são pessoas necessitadas que precisam de ajuda do governo e mesmo assim elas ainda queriam tirar proveito de um dinheiro que era exatamente para o sustento da sua família, que nem eu coloquei a vida da minha a vida financeira da minha família em risco porque eu não queria focar em algo que desse trabalho, mas uma coisa que seria fácil. Colocar todas. Gente, eu tava num nível que durante o culto, durante os cultos que eu frequentava, eu tava vendo o resultado de jogos. Eu não tava focado dentro da igreja, sabe? Tava focado em querer saber o resultado de jogo, eu não tava me alimentando espiritualmente, sabe? Teve pessoas que Deus usou e que me alertou. E eu estava começando a ficar viciado num aparelho celular, viciado em apps, viciado em querer ter vantagem em qualquer tipo de dinheiro. Gente, era R$ 2, era R$ 5, qualquer dinheiro, qualquer centavo. Gente, onde está a fé de vocês? Caiam em si. Percebam, possa ser que o vício de você não seja de apostas esportivas, pode ser que seja outro tipo de vício, mas reconheça que você é um viciado. Reconheça que você é um viciado. Caia em si e peça ajuda. Peça ajuda. Você, que é uma pessoa viciado, seja em que seja, em celular, viciado em procrastinar, é um preguiçoso, ele tem vício em não querer conquistar as coisas, sabe? Tem vício em portas esportivas. Procurem se alimentar das coisas celestiais. Leiam a Bíblia, façam o devocional. Comece a se alimentar de coisas boas, que Deus vai te libertar desse vício, assim como ele me libertou. Coloque a esperança de vocês em Cristo Jesus. Coloque a esperança de vocês em Cristo Jesus. É muito sério isso, gente. É muito sério. O inimigo, ele lança iscas para a gente achar que não é nada demais, né? Ah, é R$ 10, já é R$ 5, é um jogo do bicho. Gente, eu quero deixar aqui bem frisado para vocês aqui. Não é a ação de apostar que faz que seja pecado. É você colocar sua esperança financeira, sua esperança do seu futuro, colocar em risco a vida da financeira das pessoas que dependem de você em uma aposta. Isso sim é que é pecado. Isso sim é que é pecado. Procurem colocar a esperança de vocês em algo que seja para acrescentar na vida de vocês. Se está sobrando dinheiro durante o mês, durante a quinzena de vocês, graças a Deus, utilizem esse dinheiro para dar um presente para o seu filho, para dar um buquê de rosas para sua esposa, para levar os seus filhos, sua família, sua namorada, seu noivo, sua noiva em um açaí, em um restaurante, mas não coloque a esperança de vocês e a vida financeira de vocês, nem o dinheiro de vocês em risco por conta de uma falsa esperança. Gente, a esperança é Cristo. A célula que eu faço parte atualmente se chama A Esperança é Cristo. Então vem muito a calhar com o que eu estou falando aqui. Gente, a esperança é Cristo. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, compartilhar com vocês esse podcast rápido, temático e cirúrgico e compartilhar um pouco do que eu já consegui amadurecer e mostrar um pouco dos meus testemunhos, do meu testemunho, beleza? Então, esse foi mais um podcast do Renovation Cast. Se você gostou desse tema, se você gostou do meu testemunho, se você gostou, se identificou com isso, curte aqui, comenta, compartilha para aquelas pessoas que estão no mundo do vício, no vício do álcool, no vício da pornografia, no vício de apostas esportivas. Mande para essas pessoas para que elas conheçam o caminho do Senhor, procurem ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao seu vizinho, ao seu pastor, ao seu padre, enfim. Gente, peçam ajuda. Esse foi mais um podcast. Compartilha para geral. Meu nome é Ícaro Moura. Vocês aí estão vendo aí no Renovation Cast, tem vários podcasts maravilhosos, testemunhos maravilhosos. E até mais, gente. Esse foi mais um podcast do Renovation Cast. Valeu, um abraço.